Olá, traders! Swin Lang aqui, vou fazer análise da Celestia. Celestia aqui basicamente está uma tendência de alta bem clara, tá? Desde que a gente fez esse padrão aqui, que é um price action muito bonito, tá? E é isso, só vou fazer análise dela aí passando suportes e resistências, tá? Embora já esteja no gráfico aqui, então se você quiser já... se eu venho para isso, já vai fechar o vídeo, né? Mas vou passar um pouco também de quando fazer preço médio contra a tendência, tá? Com tendência de curto prazo, né? Escalonar ordens, fazer um preço médio, uma buy zone, assim, quando a buy zone é grande, quando que acho que faz sentido fazer isso, quando não faz, quando faz sentido aguardar o rompimento. Vou falar um pouco disso pensando em estratégias de preço médio, relações com retorno, então pode ser que seja útil para algum de vocês. E é isso, tá? Então já se inscreve no canal para não perder mais atualizações e bora para análise. Então, um gráfico bem recente da Celestia, né? A gente começou aqui em novembro, tá? Mas é uma moeda bastante clara, tendência de alta, tá? Tanto na paridade BTC quanto STT. E basicamente o cenário que eu estou monitorando é desde esse fundo aqui, que é o price action mais claro, tá? Uma diagonal para cima aqui, tá? Diagonal basicamente porque esses movimentos anteriores aqui eles foram numa diagonais, tá? Então acho que é um pouco mais aberto a interpretação, assim, interpretar isso como uma diagonal. A questão é sobre preço médio, tá? Ela teria aqui, então, toda essa região de buy zone aqui, tá? 0,382 ao 0,7, que basicamente, se a gente fosse olhar aqui, seria tipo a onda B aqui, tá? Então, dá 3 aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Algo assim. Então, é uma buy zone bem grande, tá? É uma buy zone aqui de, se a gente for considerar, 18%, tá? Então, quando que faz sentido você escalonar ordens nessa região? Quando que não, tá? Eu acho que um dos pontos, assim, é o alvo, tá? Se você for escalonar ordens nessa região aqui, que nem eu vejo muitas pessoas fazerem, tá? Escalonar ordens, fazer um preço médio aqui do 0,382 ao 0,7 ou 0,6 que seja, tá? E jogar o stop lá embaixo, e você tiver uma realização próxima do topo, tá? Aqui, a sua relação risco retorno, ela aparentemente aqui ela vai ficar 1.2, às vezes até 1.5, mas na prática não vai ficar, porque você vai basicamente ter aqui provavelmente não todas as ordens preenchidas, tá? Então sempre quando você não tiver todas as suas ordens preenchidas, vai ficar uma relação risco-retorno pior, tá? Porque quando você tomar o stop, você vai tomar com todas as ordens, né? E quando você bater seu alvo aqui, que vai ser 1 para 1, por costume talvez, não vai ser 1 para 1 de verdade porque não pegou todas as ordens, né? Então como fazer, né, quando a gente tem aqui uma buy zone grande numa moeda que a gente tá bullish, né, que é acumular, por exemplo, que no meu falando pessoalmente, é a Celestia, tá? Que tem, enfim, todo um cenário bullish por trás, de staking, coisa assim. Então, qual que é a estratégia, né, para fazer isso? E é basicamente o seguinte, eu acho que faz sentido a acumulação, tá? Eu acho que essa acumulação, ela tem que ter essas duas regras que eu vou falar agora, tá? A primeira, talvez, ter aqui uma buy zone em que você vai colocando as ordens maiores mais abaixo, tá? Especialmente em regiões aqui que tem mais VPVR, então, por exemplo, essa região aqui seria essa região aqui, tá? Entre 0,5 e 0,6, teria que ter a maior ordem. Outro ponto é ter uma relação risco-retorno já, né? Você já ter um alvo aqui para sua realização, em que mesmo que se você pegar só no 0,382, que seria aqui,
você tem uma relação risco-retorno boa para aquele alvo. Tá? Então, se você pega só no 0,382 para esse alvo aqui, vocês conseguem ver que é 2,8 a relação risco-retorno. Tá? Então, mesmo pegando aqui, a minha relação risco-retorno vai ser boa. Tá? E mesmo assim, eu vou fazer esse escalonamento aqui como gerenciamento de risco. Tá? Eu não fiz nesse caso da Celestia. Tá? Eu não fiz porque por falta de dinheiro na Spot, já estava tudo em outras ordens, ETH, Bitcoin. Eu acabei não fazendo isso aí na Celestia, tá? Eu queria comprar Spot para fazer staking e tal. Mas o primeiro ponto é, mesmo no 0,382, você já tem aqui uma relação risco-retorno para o seu alvo, tá? Então você sabe aqui qual que seria o alvo, tá? Então no caso aqui, como é que eu medi esse alvo, né? Eu peguei essa extensão de FIBO aqui, dá 2, e um alvo bem claro para uma diagonal, bem típico, aliás, é entre 1.23 e 1.38, tá? Para onda 3. Para lateralizar, para daí fazer uma nova impulsão. Então aqui seria um head, tá? Mas eu não vou falar sobre isso agora. A questão é que, primeiro, você faz esse escalonamento e, segundo, você tem um ponto de validação da sua tese de que a tendência vai continuar e ela vai bater o alvo. Tá? Então, onde que seria o ponto de invalidação? O ponto de validação ele seria justamente aqui no topo anterior. Tá? Então, perceba que se você usa o topo anterior como realização e você faz esse escalonamento, além do seu preço médio por o primeiro ponto de compra ele não ser bom, porque ele está em 1, basicamente aqui, tá? Menos que 1 às vezes, o seu ponto de realização para 1 no topo anterior, ele é o ponto de validação da tendência. Então, na, digamos, pior ou melhor das hipóteses, você vai conseguir, por ter um ponto de validação, subir o stop. Tá? Então, justamente por ter esse ponto acima, você consegue escalonar. Por quê? Porque você tendo esse ponto aqui, você consegue comprar nessa buy zone, tá? E você vai fazer um preço médio aqui, especialmente nessa região, porque tem mais APVR, tá? Então você já poderia até pegar aqui esse triangulinho e fazer algo assim. Então já ficaria um pouco menos região, tá? E quando você passar do seu ponto aqui de confirmação, que é aqui, você tem um outro trade, tá? Então, faz sentido escalonar ordens e fazer uma buy zone grande quando você consegue ter uma estratégia para, caso não pegue todas as suas ordens, você comprar acima e subir seu stop, tá? Por quê? Porque se ela tiver esse rompimento aqui, que vai ser um ponto de validação, tá? Aqui seria um ponto chave, mas aqui seria a confirmação. Então essa região aqui, imagina ela passando essa região, você tem um trade no reteste e você consegue subir o seu stop para cá. Então você começa a escalonar aqui, e aí digamos que mesmo se o preço não pegue todas as suas ordens, quando ele romper aqui, nesse reteste aqui você compra a sua mão e você vai subir o seu stop. Tá? Poderia subir para cá, que seria, digamos, somente do ponto de vista de FIBO, tá? Se quisesse, digamos, alinhar com o VPVR, seria para cá, tá? Então, o seu stop, que antes estaria aqui em 13, subiria para cá. Dessa forma, você conseguiria aumentar a mão e você ainda manteria a relação risco-retorno. Tá? Então, resumindo, quando saber quando escalonar ordens e fazer dessa forma, tá? 2 pontos. Ou 3, agora me perdi. Comente aí depois se é 2 ou 3, se também ficou dúvida. Mas perceba que você tem um ponto de validação acima, ou seja, você tem um trade em outro tempo gráfico se o preço subir, tá? Então você tem uma estratégia para se o preço subir, você vai comprar acima, fazendo um preço médio, só que a favor da tendência, subindo o stop e mantendo o mesmo alvo. Você tem uma relação risco-retorno já no 0,382, então mesmo se você pegar tudo no 0,382, você teria aqui a sua relação risco-retorno boa, tá? Quase 3, aqui 2,5, 3, tá? Dependendo aqui de onde você realizar nesse range. E acho que é basicamente isso, tá? Então, todos esses cenários, assim, na minha visão, eles são algo que faz você
poder fazer isso, tá? Poder fazer esse tipo de buy zone grande, preço médio, tanto contra a favor da tendência, porque em todo momento você tem uma estratégia envolvida nesse preço médio, tanto se o preço cair quanto se o preço subir. E em todo momento, mesmo no pior momento, que teoricamente seria aqui, você tem uma relação risco-retorno para a sua região de alvo, mesmo você não pegando toda a mão. Tá? Então precisa de todos esses cenários aí para a gente ter esse tipo de trade, tá? Quem tá na Bela Trade sabe que eu comento que é um trade muitas vezes que fica o preço médio ruim, tá? Fazer uma buy zone gigante com alvo curto, tá? Então, só passando um pouco de como que na minha visão e numa visão também de pivô, pontos de pivô para confirmação da tendência, seria a forma correta de você fazer esse tipo de trade aqui com buy zone grande, stop e pontos aí de pivô. Beleza? Então comentem aí o que vocês acham, tá? Se vocês acham que faz sentido, se vocês acham que não faz sentido nenhum que eu tô falando, se vocês entenderam, se vocês não entenderam. E se vocês também querem que eu traga esse tipo de conteúdo mais do dia a dia de estratégia também, ou só fale ponto de suporte aqui, se romper o alvo vai aqui, que aí o vídeo fica menor, né? Esse vídeo é 12 minutos, mas fica aí também um aprendizado. Então comentem aí o que vocês acham. E essa é a atualização da Celestia, então fiquem atentos aqui ao rompimento, tá? E essa buy zone e esse alvo, caso o preço rompa, beleza? Então, até o próximo vídeo.